Olá, maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita e se inscreve no canal. Se você está de volta, muito obrigada pela sua audiência. E hoje vamos falar de algo fundamental para qualquer empreendedora: uma assistente virtual. Vamos entender aí um pouco desse mundo, como é empreender nele e principalmente quais são as principais funções que podem te auxiliar no dia a dia. E para isso eu tenho aqui três maravilhosas da nossa comunidade. Silmara Torres, ela que é educadora por formação, empresária por vocação, fundadora e gestora da Liz Virtual, uma plataforma que conecta a empresa a profissionais remotos, com foco em áreas administrativas, atendimento ao cliente, financeiro, marketing digital e outras funções que podem ser geridas à distância. Siga nas redes sociais, Liz, com S, _ virtual. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na presença de duas profissionais do serviço remoto assistente virtual. Que Obrigada. bacana. Gratidão. Bom, temos também aqui com a gente a Helena Marques, ela que é fundadora da Amets, assessoria remota, uma empresa especializada em suporte administrativo, financeiro, comercial e assistência pessoal para empreendedores, empresas, autônomos, profissionais liberais que desejam crescer com mais organização, tempo e resultado. Siga nas redes sociais, Assessoria Remota. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui na presença de vocês e muito obrigada pelo convite. Perfeito. Bom, e para fechar esse trio maravilhoso, temos Leide Souza. Ela que é formada em gestão de recursos humanos, atua como assistente administrativa e financeira há 10 anos. Ela é mãe da Lara e da Ayla. Gosta de ser útil e resolver problemas, por isso começou a empreender como assistente virtual, para ajudar pequenas e médias empresas a resolverem as tarefas operacionais do cotidiano, proporcionando mais tempo para se preocuparem com outras coisas. Siga nas redes sociais, Leide Assistente Virtual. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Um prazer estar aqui, Stephanie, com a Sil, com a Helena. Vamos falar dessa profissão que é tão maravilhosa. Sim, bora lá. E para começar, vamos conhecer, né, a trajetória empreendedora de cada uma. Como que você começou aí nesse mundo da assistência remota? Comecei antes de saber que era remoto. Eu trabalhava de forma presencial numa empresa, numa instituição, e tinha outros trabalhos. E esses outros trabalhos eram home office. Então, eu já fazia isso desde 2014. E por volta de 2017, 2018, eu já pensando em deixar o corporativo, sair do mercado de trabalho do formato presencial, comecei a vislumbrar a construção de uma ideia de negócio, que era o que eu já fazia no home office. Então, eu desenvolvi um plano de negócio onde eu queria identificar a viabilidade técnica e financeira da ideia. E aí percebi que o secretariado remoto, que na verdade o que eu fazia não era isso, mas todas as atividades que eu tinha dentro da minha performance profissional, acabava contribuindo para essa atuação no remoto. E aí eu desenvolvi e percebi que tinha viabilidade econômica. Então, para ter uma ideia remota, né, nesse formato, era viável porque baixo investimento e o que contava era toda a minha performance profissional. Então, isso favoreceu. E aí eu comecei a desenvolver a ideia, fiz o plano de negócio, mas não fui trabalhar sozinha. Ainda estava ali no presencial. Então, eu só comecei a deslanchar a ideia, né, já tinha formalizado em 2020. Porque aí todo aquele movimento de 2020 acabou me levando para casa. E como eu já tinha tudo formalizado, empresa, fui para a carreira solo, trabalhar no remoto. E desde lá eu venho fazendo isso. Então, desde 2020, de forma profissional e empresarial, atuando como secretariado remoto. E dentro da trajetória
do indivíduo, da pessoa Silmara atuando, eu comecei a vislumbrar o crescimento da ideia de negócio. E aí comecei na construção de uma plataforma para que pudesse conectar profissionais remoto com empresas que tivessem interesse nessa contratação. PJ, para facilitar aí, tanto pessoas que querem ingressar para ter uma renda, ampliação de renda, quanto empresas que querem redução de custo, melhorar a equipe, questão de produtividade, faz o uso da ferramenta para essa contratação. Então, hoje a Liz tem essa outra atuação. Então, deixou de ser a Silmara atuando sozinha para uma plataforma que congrega aí outros profissionais e empresas para o trabalho remoto. Incrível, muito bacana. E você, Leide, como que foi aí esse início dessa trajetória na assistência virtual? Olha, Stephanie, mais ou menos por volta de 2022, eu já não vislumbrava mais, assim, muita coisa nova para fazer no meu trabalho. E aí eu queria também aumentar a minha renda mensal. Não tinha na minha cabeça esse negócio de empreender ainda, né? Então, na verdade, eu só queria um dinheiro a mais. Aí eu falei, puxa, mas eu vou ter que começar a aprender outra coisa. Aquilo me deu uma desanimada, mas fui procurando. Até que eu conheci assistência virtual. Falei, cara, eu posso usar o que eu sei, a minha experiência, tudo aquilo que eu já agrego de valor dentro de algo que dá para encaixar. E aí eu fiz um curso na época, né? Eu tinha acabado de ganhar neném, eu estava de licença maternidade ainda. E ali eu já comecei a ter aquela vontade de poder ter mais tempo para minha filha. Afinal, com 4 meses, eu iria colocar ela numa escolinha e voltar a trabalhar. Né? Ainda não era e ainda não é uma opção deixar o meu trabalho em CLT. Né? Então, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar e me bateu uma insegurança gigantesca. Então, eu comecei a prospectar ali devagarzinho. Passou uns meses, abri o meu CNPJ, então a minha empresa, na verdade, ela já tem 2 anos. Só que eu comecei mesmo a atuar verdadeiramente, a ter clientes em fevereiro desse ano. Então, eu tô bem no comecinho, assim, da trajetória com cliente, mas não dentro da profissão, dentro do conhecimento, dentro do desenvolvimento. Apesar de estar tanto tempo, isso me ajudou a estruturar muita coisa. Então, quando eu comecei com muita coisa já muito estruturada, eu não comecei do zero. Né? Então, hoje eu tô aí galgando meus passos e pretendo, em breve, poder trabalhar apenas com a assistência virtual, ter mais tempo para elas, que antes o objetivo era ter uma renda extra. Hoje é fazer disso realmente uma profissão, uma empresa sólida, forte, ter mais tempo para elas e, claro, mais condição financeira, poder oferecer para elas uma condição financeira melhor, mais estável, não que seja necessariamente empreender mais estável, mas ele depende mais da gente. O trabalho CLT não depende apenas da gente. A gente não tem uma segurança também totalmente estável. Demorei muito para aprender que não tem estabilidade também, mas que hoje o empreender, eu já me considero uma empreendedora. O empreender, ele vai poder me dar mais ferramentas para que eu possa construir essa vida. E essa profissão tem me dado. Ai, que incrível, tá no caminho certo. E aí, Helena, conta pra gente a sua trajetória. Bom, a minha mãe é secretária desde sempre, né? Então eu já peguei esse gancho dela e a minha mãe, só que minha mãe sempre foi funcionária pública. Então, meu pé sempre foi ali no funcionarismo público. E eu tinha muito medo de empreender. Eu achava muito bonito quem tinha empresa. Eu falava assim, gente, essa é corajosa, porque eu sou medrosa, eu não tenho coragem nunca de viver. E meu pai foi empresário uma época, só que meu pai voltou para o funcionarismo público. Minha irmã é funcionária pública. Então, assim, para mim, a vida sempre foi ser funcionária pública. Só que eu sempre gostei de servir as pessoas, eu nunca gostei de ficar muito na minha, eu sempre falava, você tá precisando de ajuda, o que você precisa? E eu, como secretária, sempre pude ajudar, né, as pessoas, só que eu sempre era secretária de uma pessoa. E meu primeiro emprego foi no órgão público, então eu fiquei muito limitada.
E aí, antes de entrar na faculdade, eu sou formada em administração desde 2016 e me formei com honra ao mérito acadêmico, porque dentro da faculdade eu fui vice-líder de sala, eu fui líder de comissão de formatura, fui uma das fundadoras da Atlética. Então, eu sempre gostei de organizar, sempre gostei de mexer, de ter esse movimento. E aí, dentro da faculdade, tinha um amigo meu que tinha uma academia, eu ajudava ele ali na parte administrativa, mas até então atuando sem saber que eu estava atuando, porque eu sempre trabalhei. No meu último emprego, trabalhei numa transportadora, e ele, no tete-a-tete com o cliente, eu via que ele tinha muita dificuldade. Ele chegava lá na frente, aí era uma nota que estava errada, era uma organização que estava difícil, eu já ficava, vamos fazer junto? Aí já pegava, já fazia ali com ele. Aí entrei na cobrança nessa empresa, ligava lá, via, olha, Helena, assim, me desculpa, eu não paguei porque realmente eu esqueci, não sei o quê. E eu comecei a ver ali a necessidade das pessoas terem alguém. E eu, dentro de uma empresa, eu estava muito limitada. Falei, gente, não dá, eu consigo ajudar, né? Eu consigo estar ali mais presente com uma pessoa. Em 2019, eu achei um curso, porque eu falei assim, eu também não vou largar a mão sem saber fazer nada. Achei um curso que, na época, era um curso que era um dos melhores que tinha no Brasil e era pouco conhecido. Eu falei, não, só que como eu ainda tenho medo, eu estudei durante 2 anos, 2019 e 2020. Só que não foi eu estudei, mas hoje eu sei que foi o medo, porque eu falava, não, vou me preparar. Quando eu estiver pronta, eu venho. Quando eu estiver pronta, eu vou. E fiquei 2 anos sem estar pronta, mas era medo. Aí a minha irmã, que é funcionária pública, um dia falou assim, Helena, eu consegui um cliente para você. Minha irmã conseguiu meu primeiro cliente. O cliente ligou para ela, que ligou para uma amiga dela, que ela ligou para minha irmã, que minha irmã me ligou e falou, liga para ele. E eu liguei numa sexta, num sábado. Ele falou, não, a gente vai conversar agora. E na segunda-feira eu comecei com ele. Na segunda-feira. E aí foi quando eu falei, não, agora eu tô preparada. E nesse curso que eu fiz, falaram, as melancias, elas vão se ajeitando no andar da carruagem. E então eu comecei a trabalhar, e aí foi o primeiro meu cliente, aí foi, então hoje a gente já tem 4 anos, né? Eu já tenho umas pessoas que me ajudam, tenho uma equipe, então já tem 4 anos que eu comecei nessa. A minha vontade de servir, de ajudar, e de ver que realmente eu falava, gente, deixa eu te ajudar, eu consigo, eu sei. Porque dentro da empresa a gente fica muito limitada. A gente fica muito... A gente só pode ajudar aquilo, aí dentro da empresa a gente faz tudo. Eu, pelo menos, fazia tudo. Por quê? Porque eu sempre... Falei, eu faço isso daqui, não, eu faço isso daqui. Então, a gente acaba sabendo fazer muita coisa e muito limitada. E muitas vezes dava 3 horas da tarde, eu não tinha mais nada para fazer. Tinha que ficar lá cumprindo hora, que eu acho ridículo, porque, gente, eu já terminei o meu serviço, agora eu tenho que ficar cumprindo hora, a pessoa tá me pagando por hora. Não, me paga pelo resolver teu problema, me paga para te ajudar. E aí eu comecei a estruturar, fiquei 2 anos estruturando, e quando eu meti a cara, aí esse cliente está comigo até hoje, já tem 4 anos que a gente está junto, todos os meus clientes têm mais de anos que estão comigo, e foi assim que eu comecei. E aí, o que me deu também mais gatilho, mais assim, eu perdi uma irmã pro câncer. E quando eu estava trabalhando como CLT, a primeira vez que ela teve, eu não pude estar perto dela. E aí, quando o câncer voltou, que foi quando a gente perdeu, eu falei, não, quer saber, eu vou ficar perto da minha irmã. Trabalhei pra caramba, porque a gente acha que vai trabalhar menos, mas não, a gente trabalha igual até mais, só que eu pude estar do lado dela. Então, assim, para mim, assessoria virtual, a minha MEDS, ela é viver do meu propósito de poder ajudar as pessoas e eu consigo entender o que significa tempo com a família. Porque era o que eu buscava, foi o que eu tive com a minha irmã, então eu consigo entender essa importância da pessoa realmente ter esse tempo com a família, ou com qualquer um que você deseja, porque para mim foi o que... Então, assim, para mim a MEDS, ela é além dela ter me ajudado a ter mais qualidade de vida, de eu poder ter ficado com a minha irmã até o final da vida dela, é um sentimento, assim, de gratidão que eu vou ter para sempre. Acho que é por isso que eu levo tão a sério a questão de poder ajudar, tipo assim, não é ajudar, é tipo assim, ó, deixa que eu faço, e você faz outra coisa, faz o que você sabe fazer, se você tem um lava-jato, vai lavar carro, eu faço suas notas, sabe? Essa parceria que a MEDS tem, que eu sempre fui, que agora eu trouxe como empresa. E quando eu pego alguém para fazer uma parceria comigo, as 2 meninas que estão comigo, é desse jeito também, é essa dinâmica. Ó, você gosta de ajudar? Gosta, então vem comigo. É isso. Poxa, que bacana. Mas é engraçado, né? Eu acredito, assim, que a maioria das mulheres tem essa coisa, né? De esperar o momento perfeito, de estar preparada. Mas, poxa, a gente já fez tanta coisa na vida, já estudou tanta coisa, e a gente ainda se sente incapaz de executar algo que a gente praticamente fez a vida inteira, ou simplesmente estudou para aquilo, né? Então, realmente é um desafio. E eu acredito muito também nessa questão do empreendedorismo, ele ser de fato aí uma porta para uma qualidade de vida melhor,
por esse tempo, né, de lazer, ou de realmente, não, eu quero hoje estar com a minha família, e eu tenho essa liberdade, né, para fazer o que eu quero, porque eu entendo que o empreendedorismo, acredito que vocês vão concordar comigo, ele é um compromisso com a gente mesmo, muito mais do que com os nossos clientes. Né, que nem hoje, lógico, tenho ali quase 500 mulheres que eu tenho compromisso com elas, mas o maior compromisso quando a gente decide empreender é com a gente mesmo. Que nem você trouxe, isso é muito real, né, no meu último emprego também. Às vezes dava 3 horas da tarde, eu também já tinha terminado o meu trabalho, mas diferente de você, eu tinha ali uma autonomia já, que eu penso também, outra coisa que eu acredito muito forte, é que tudo na vida é preparação. Então, nesse meu último emprego, eu tinha muito essa autonomia. Não, terminou, vai fazer outra coisa, vai fazer suas coisas, agenda, sei lá, um médico, alguma coisa que seja, que você tem que fazer. Então, e hoje é algo que eu vivo dentro da minha agenda, dentro da minha empresa, de forma muito natural, porque foi algo que eu vim me preparando para isso. Então, assim, eu concordo aqui simplesmente com tudo que foi dito sobre empreender. E agora, vamos entender que a gente falou bastante aqui, né, de assessoria, assistência remota, virtual. Vamos entender como que isso funciona na prática? Leide, o que é, na prática, assistência virtual? Olha, a gente resolve toda a demanda operacional do cliente. Que nem a Helena disse. Vai lavar o seu carro que eu faço a sua nota. É bem isso. Vá fazer as suas vendas, vá fazer seu networking, vá produzir o seu artesanato, porque é isso que você precisa fazer, empreendedor. É isso. Porque é ali que está o ouro da tua empresa. Né? Então, é isso que você tem que fazer. E da outra parte, a gente cuida. A gente vai emitir sua nota, a gente vai cobrar o teu cliente, a gente vai cuidar dos seus documentos, dos seus contratos. Pode deixar que a gente faz. Né? E isso traz uma liberdade muito grande. Tudo que eu tenho, né, nessa trajetória pequenininha com o cliente, que eu tenho aprendido, é que isso dá para eles uma liberdade muito grande. Né? De se preocupar. Eu tenho uma cliente que ela dá palestras e tudo mais, então ela consegue ter mais tempo para ela estudar, para ela se preparar. Ela dá algumas mentorias, então ela consegue se preparar as mentorias dela com muito mais tranquilidade, né? A assessoria remota, ela traz tranquilidade para o empreendedor. E geralmente é o pequeno, né? A gente auxilia o pequeno, o médio, a média empresa. E geralmente as pessoas que fazem tudo sozinhas, né? As eu-presas, né? E quando elas delegam isso pra gente, essa delegação tira delas uma responsabilidade, um peso muito grande. E enquanto elas estão ali tranquilinhas, trabalhando, nós estamos lá cuidando, botando tudo em dia, respondendo rapidamente, garantindo a qualidade do atendimento ao cliente. Porque também é isso, nós também garantimos a qualidade do atendimento ao cliente. Aquela retenção de manter o cliente, de trazer aquele cliente de volta. Isso tudo está dentro do trabalho que a assessoria remota faz para um empreendedor. Incrível, né? A famosa mão na roda. Só pegando um gancho que ela falou, você falou que é muito para empresário, para o cliente final, né? E não é somente para o empresário ali, para o autônomo. Eu atendo um cliente que é para a equipe dele, ele me contratou, eu faço parte da equipe dele, eu não tenho contato com o cliente final dele, porque a equipe final dele tem um contato com esse cliente e a parte da equipe é eu que arrumo. É uma imobiliária, que é a minha primeira empresa até hoje, então assim, a parte estrutural dos corretores, eu arrumo, e os corretores, eles têm foco somente no cliente deles, entendeu? Então assim, muitas vezes a gente não está ali somente para atender o cliente final do nosso empresário, mas a gente também está ali para agregar a equipe, para tirar um pouco o sufoco também da equipe e a equipe focar naquilo que realmente faz. É um processo que a gente consegue montar, estruturar. Então, assim, vira uma engrenagem mesmo. A equipe dele junto com a gente vira uma engrenagem. É isso que eu falo. A assessoria virtual, ela está ali para agregar, para estar junto. E é mão na massa. É aquilo que eu falo. Helena, mas você dá consultoria? Não dou consultoria. A empresa assistente virtual não dá consultoria. Ela pega e faz o serviço para você. Dessa forma que consegue agregar mais aos empresários. E não é só aquilo que eu falo, não é somente ao empresário final. É a equipe, é tudo.
Que bacana. Silmara, na sua visão, quais são as habilidades mais valorizadas pelas empresas na hora de contratar um secretariado remoto? Pegando a fala das meninas e para complementar a minha, confiança. Porque como que você vai contratar um profissional no remoto se você não conhece? E aí que entra a questão da profissionalização e do empreendedorismo, porque hoje as pessoas falam assim que está banalizado o empreendedorismo, mas na verdade o perfil empreendedor que é importante na composição desse profissional. Então não é qualquer pessoa que vai trabalhar no remoto, é aquela pessoa que se dispõe a empreender nessa ação de se colocar dentro daquilo que ela faz e faz bem e gosta do que faz, e assume essa postura empreendedora. E a partir desse perfil que ela adota, ela vai transparecer isso em todos os atos dela, desde a comunicação, desde o posicionamento nas redes sociais, porque é isso que o cliente precisa saber. Porque tem uma fragmentação aí no virtual, né? Então você perde o contato presencial e aí você tem que usar outras estratégias para mostrar isso para o cliente. E como fazer isso? Comunicando. Então, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail. Então, é essa transparência. E quando a gente vai para o remoto, a gente é autogestor. Se você não for um autogestor no seu processo de organização, se você não consegue conversar com o seu cliente, passar informação sobre o que você é capaz de fazer, responder às necessidades dele, como ele vai confiar em você? Se você não tem um documento que traga ali segurança para o cliente com relação à sua prestação de serviço, como ele vai confiar? Então, eu acho que o empreender no remoto é muito isso, independente do que se faça. Aqui, eu e as meninas, a gente vem da área administrativa, mas um profissional do marketing que vai atuar no remoto, ele também tem que ter esse perfil. Não é só lá fazer o CNPJ, porque fazer o CNPJ qualquer um faz, né? Ter a configuração CNPJ jurídica, mas é o comportamento. Então, eu acho que é vestir mesmo esse comportamento, e na verdade, isso não é nem só questão do empreender. É o intraempreendedor também, aquele que está ali dentro da empresa, ele vestir a camisa, ter o compromisso. Mas é mais fácil a empresa coordenar isso porque está perto. Agora, o empreendedor não, né? Ele está distante. Então, eu acho que é a postura mesmo e em todo trato com o cliente, a gente ser muito ético, né? Mostrar toda essa atuação para que realmente possa mostrar essas nossas habilidades, né? Então, eu acho que é isso. Pegando um gancho aqui no que a Silmara falou, né? O que eu pude sentir sendo assistente virtual em relação a essa confiança, porque, cara, você tá ali numa chamada de vídeo, porque até a reunião é virtual, né? A gente não vai no estabelecimento do cliente. Eu por enquanto, tenho clientes aqui da cidade, mas você pode atender clientes em qualquer lugar do país ou do mundo, né? Então, é muito do ouvir, do olhar nos olhos, mesmo que por uma câmera, é um sorriso, tudo isso passa muita confiança para o cliente. E é isso que ele precisa sentir quando ele vai contratar uma assistente virtual, que aquele ser humano, aquela pessoa que está do outro lado da tela, ela é realmente competente. Claro, devemos mostrar, né, nosso conhecimento, a nossa competência, a nossa experiência, mas o mais importante realmente é o trato. É o trato, é a conversa, é o ouvir. Uma assistente virtual, ela tem que ouvir muito bem o que seu cliente diz, né? Entender. E nós, por já virmos desse trabalho mais de ser útil, de ajudar, de resolver os problemas, a gente entende os problemas do empreendedor. A grande maioria. A gente pode não ter passado por muitos ainda, mas a gente consegue entender, porque nós viemos do CLT, nós entendemos as dores do empresário, né? Que no Brasil é um herói, vamos falar bem a verdade, né? Então, isso faz muita diferença na hora da contratação. É o que eu tenho sentido, né, nas minhas reuniões.
E também, você falou da banalização. Eu vejo hoje assim, se você não sabe fazer nada, se você tem muito tempo em casa, vem virar assistente virtual. Ai, olha, gente, eu fiquei 2 anos e foi investimento, porque eu fiz 3 cursos de como ser assistente virtual. Eu tenho de como ser assistente virtual financeiro, comercial, de profissionais da saúde, de atendimento. E mais porque assim, eu sou formada em administração. Dentro do meu curso de administração, dentro do curso, a gente faz algumas coisinhas ali. Ou seja, a gente se preparou, a gente sabe trabalhar. Não é simplesmente se você não tem nada para fazer em casa, se você não tem nada para fazer, vem que programar post para o seu cliente. Gente, não é isso. Então, assim, além do cliente ter a confiança em você, você ter essas habilidades porque tem suas habilidades que você realmente quer, que nem nós, que a maioria das pessoas, a assessoria virtual é predominante por mulheres, mas não que não tenham homens, tem. E essas mulheres que gostam de ajudar, tem ali, o perfil é muito parecido, né? Então, assim, a pessoa para contratar assistente virtual, ela tem que pegar as referências dela também, do que ela fez fora da assessoria remota, como que tá, assim, e esse tete a tete, mesmo sendo virtual, dá para sentir, né? E a compatibilidade com o cliente, tem cliente que fala assim para mim, Helena, eu gosto de você porque você tem esse jeito, mas tem cliente que fala assim, Helena, dá uma segurada, Helena, assim, é muita também a compatibilidade, porque a gente acha que virtual não tem essa ligação, não tem essa conexão, mas é óbvio que tem. Entendeu? Então, assim, além de. E é aquilo, né, gente? É namoro, né? Você começa conhecendo o seu cliente, você começa. É aquilo, né? Seu cliente vai gostando de você, será que vale a pena? Aí vai conversando com outras pessoas, até que tem uma conexão com você. As pessoas acham que o virtual não traz essa conexão, mas traz e muito, sim. Muita conexão. E é isso. Então, além de ter essa habilidade da confiança, as habilidades da gente aprender. Da postura, né? Porque não é só porque você está no virtual. Eu mesmo não trabalho. Antigamente eu falava trabalhar de pijama, não. A gente se arruma para trabalhar em casa, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa habilidade comportamental também e a mental, né? De você saber que seu cliente está ali precisando de você. Então, eu acho que as maiores habilidades são essas. Tá, pra mim. E assim, uma coisa que reforça isso, porque assim, às vezes a pessoa quer trabalhar, quer ir para o remoto e ela não tem faculdade. Não é um impossibilitador, mas o que conta é a experiência. Exatamente. Porque assim, a pessoa trabalhou muito tempo como secretária. Ela pode não ter feito uma faculdade, mas o que dá para ela uma qualificação é a vivência. 10 anos de trabalho numa área. Uma pessoa que tem 10 anos, ela tem aí uma gama de informação muito grande. O que ela não sabe é trabalhar no digital. Uhum. E aí, é isso que é importante. Hoje, como a gente está na tecnologia, o que ela precisa é adaptar o presencial na realidade. E depois ela vai fazer uma faculdade, vai, né? Então, assim, aqui também não é para a gente falar assim, não faça faculdade, não, tem que fazer. Porque, na verdade, a minha fala é sempre assim, tudo é insumo. Então, a experiência vai ajuntar com o que você vai construir, a faculdade vai te trazer percepções, insights que vão melhorar a tua performance e depois ali no trabalho você vai buscar melhorar isso, aprimorar todos esses conhecimentos. Por quê? Porque isso vai virar um apanhado de coisa que vai te ajudar em todas as dinâmicas. E no remoto isso é fundamental. Porque você não tem ninguém para te ajudar. Então, você tem que tirar da cartola e todas as informações. Ok, eu não tenho TI, mas como eu me viro aqui? Então, você acaba tendo essa habilidade e reforça a ajuda para o cliente, porque às vezes o cliente, ainda mais os pequenos empreendedores que dependem muito dessa força de trabalho remoto, porque facilita muito a questão de investimento, é exatamente isso, ele ter a confiança de uma pessoa que vai estar ali e vai conseguir solucionar o problema dele. E não é só pequeno não, porque eu já atendi uma grande indústria, inclusive na minha experiência foi até fundamental isso, porque eu não imaginava, eu não tinha feito lá no plano de negócio a previsão de um atendimento de uma grande empresa. E um cliente me convidou a trabalhar com ele só para atender os clientes dele, porque falou assim, Gilmar, eu preciso que você faça o relacionamento com o meu cliente, os meus melhores clientes de 30 anos, para que eu possa aproximar. E aí foi um trabalho de 6 meses, com um hall de clientes que era só para conversar.
Então, assim, eu tinha que ficar ali ligando pro cliente, conversando, e assim, só conversar. Foi o que a Liz falou, né? Escutar. Ali não, desculpa, foi o que a Leite falou. Escutar o cliente. É conversar. Então, Conversar. até tem um episódio que o cliente falou assim: olha, eu tô muito chateado com eles. Eles vieram aqui e me entregaram o meu produto e não pegou as jacas que eu reservei para eles. Eu falei, então tá, eu vou avisar para eles buscarem a jaca. Então, jaca. Ele tinha reservado um monte de jaca para quando o pessoal da empresa fosse lá, e ele ficou muito chateado porque não pegaram. E aí, não, então tá, eu vou avisá-lo para que ele vá lá buscar a jaca, que era do interior do estado. Então, às vezes é isso, sabe? A gente coloca ali, faz um planejamento para pequenos empreendimentos, mas o remoto vai além. Reforça aquilo que a gente falou da conexão, porque muitas vezes, que nem a pessoa, assim, eu atendo muitos clientes onde eu faço automatização de atendimento, mas isso não substitui a humanização que uma secretária remota pode trazer para a empresa, né? Volta a gente falar que realmente, por mais que seja virtual, a conexão e a humanização é muito importante, né? Que nem você falou, gente, ele ficou chateado porque não pegou mais jaca. Que ele tinha reservado. Exatamente. Então, assim, você, desculpa, aí liga para o cliente e fala, não esquece de pegar a jaca. Então, assim, a importância de ter uma assistente remota que tenha esse lado humanizado, que tenha esse lado de conexão com o seu cliente, que entenda a dor do cliente, que entenda o que o seu cliente quer desejar para o cliente dele. Porque a gente não vende solução, assim, eu faço o seu atendimento. Não, eu vendo que o seu cliente vai entender a sua solução, que vai entender o porquê você precisa desse produto. A gente vai na dor social, que é o cliente, o nosso cliente final também vai na dor social do cliente dele. Então, a gente tem que entender o cliente, a gente tem que pegar a essência do cliente para repassar para o cliente dele. Então, volta novamente que a assistente virtual não é porque é virtual que não é um robô. Não é um robô, não. É uma pessoa, é uma humanização, é a conexão final com o cliente. Já tive a experiência dos clientes da minha cliente achar que era fantasma, né? Olha só. E aí eu conversava com ele só ali pelo aplicativo, né? Pela ferramenta de automação do atendimento. Então eu só conversava ali. E aí quando eu percebia a dificuldade, às vezes, do retorno desse cliente, eu ligava. E aí certa vez eu liguei para o cliente, olha, você não respondeu, não confirmou a agenda. E ele ficou em silêncio no telefone por um tempo. Aí eu falei, o senhor tá aí? Ele, estou, mas você de verdade? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, eu achei que você era um fantasma. Eu falei, não, eu sou de verdade. E aí, eu falei que meu nome era Silmara, tudo. Então você é de verdade mesmo? Aí depois, quando eu mandava mensagem para ele, é você, Sil? Ele... Tipo, só dando um double check. Pra ter certeza. Sou eu. E aí tinha outro cliente, né, da minha cliente, que era de outro estado, e ela atendia, que ela mandava mensagem no atendimento, e ela falava assim, Sil, liga para mim. Ela tinha que ter certeza que era você. Liga para mim. Então, ou seja, eu acabava ligando para conversar com ela, a gente ficava ali, ela me passava a situação, eu fazia o atendimento, eu falei, agora eu vou voltar para o atendimento, porque eu preciso registrar ali dentro no chat que a gente está conversando. Aí ela registrava para ficar ali, mas ela mandava mensagem, Sil, liga para mim. É realmente um mercado, assim, bem versátil e que, de fato, aí exige várias habilidades comportamentais. E você, maravilhosa, o que você já teve aí de insight só ouvindo esse pouquinho de conversa que a gente teve até aqui? Deixa aí nos comentários que depois todas nós vamos olhar e vamos responder vocês. Leite, quero saber de você. Como que você faz para conciliar a vida de mãe, CLT e empreendedora? Tem aí uma receita de bolo, uma estratégia? Como que você lida com isso diariamente? Eu vou te dizer, é meia receita de bolo quando você tem 2 crianças pequenas. Não sei se aqui mais alguém é mãe. Não tem. Infelizmente vocês não vão me entender. Mas aposto que vocês aí em casa vão. Eu tenho sobrinhos. Muitas delas. Eu tento manter o tudo mais adiantado possível, né? Então, todo o trabalho eu tento estar à frente dos prazos. De vez em quando eu perco, infelizmente. Mas eu tento não perder nenhum. Tento estar sempre à frente, sempre antecipado. Muita organização.
Muita, muita, muita. Então, minha agenda é bem ajustadinha. Então, eu tenho que organizar muito bem, muito certinho. E eu durmo tarde, acordo cedo. E eu trabalho o horário que dá, né? Então, eu trabalho em horário de almoço. Eu trabalho, às vezes, mais cedo, acordo mais cedo para trabalhar. Trabalho até mais tarde. E eu vou encaixando. Final de semana, eu divido entre a atenção a elas e o trabalho também. Então, vou pegando aqueles pequenos espacinhos ali, encaixando com um trabalho outro, seja no celular, abrir o computador, fazer alguma coisa. Mas tem dado muito certo, graças a Deus. Eu tenho conseguido me organizar super bem. E aí, a assistente virtual, ela pode ser generalista ou especialista. Eu fiquei apenas com a assistência pessoal, a administrativa e a financeira. Então, até mesmo na hora que eu estou em reunião com o meu cliente, eu preciso escolher muito bem se eu posso atender aquela demanda ou não. Né? Então, eu sou extremamente clara e informo ao cliente, né, que eu tenho tais limitações e que aquele contrato eu posso atender ou não. Eu já dispensei contrato por não conseguir atender. Indicar para outra pessoa por não conseguir atender mesmo. Que é uma demanda que é muito grande, que precisa que eu tenha um tempo maior durante a semana e para mim fica muito complicado. Então, eu escolhi esse trabalho financeiro e administrativo porque ele me dá mais liberdade de escolha. Então, eu consigo fazer em horários onde eu vou encaixando ali. Mas tem dado certo, graças a Deus. Ah, que bacana. Silmara, conta pra gente, como que você vê o papel das mulheres no futuro do trabalho digital? A mulher, ela é protagonista, porque a grande maioria das mulheres que eu conheço, assim, que eu tenho dentro desse, é mulher, né? Dentro do ambiente virtual, é mulher. Nada impede que o rapaz, o homem, vá para esse, mas a mulher tem um protagonismo muito grande. E um impacto social muito grande, porque conforme as meninas falaram, e eu acabo compactuando com elas por conta da experiência, né? Então, assim, é porque é mãe, é porque tem alguém acamado e precisa estar. No caso da minha experiência, não foi porque tinha alguém acamado, mas é porque eu fiquei fora do mercado de trabalho por 10 anos, exatamente por não ter opção de estar trabalhando e eu estava cuidando da minha mãe. Então, eu não tinha um trabalho na época para fazer remoto, então eu praticamente fiquei fora do mercado 10 anos e eu só voltei para o mercado quando ela faleceu. E durante esse processo, para eu voltar para o mercado de trabalho, foi muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha, perdi todo aquele vínculo, né, com o ambiente, e para voltar, eu não tinha, como posso dizer, muito tempo eu tinha que me atualizar, alguns trabalhos não aceitava o meu posicionamento dentro do processo de seleção, isso vai agredir a sua colocação, e nisso eu fui ficando fora. E aí, quando a minha mãe faleceu, que eu voltei. E esse voltar foi um pouco difícil, e aí eu acabei aceitando o que apareceu para trabalhar, mas eu aceitei no sentido de realmente, eu falei assim, eu vou ter que voltar. Minha mãe, eu praticamente fiz o sepultamento da minha mãe no sábado, e na segunda eu já estava trabalhando. Né? E ali, nisso foi um resgate. Então, isso é muito importante. Então, é nesse sentido que eu falo assim, a mulher acaba sendo um pouco mais protagonista, porque ela acaba ficando em casa para cuidar dos filhos, para cuidar de um acamado, ou porque é a filha mais velha e acaba sendo responsável para cuidar dos pais, que foi no meu caso, e ela tem esse papel. E é inclusão social também. Muito bom. Helena, conta pra gente uma coisa. Com a organização e o atendimento estratégico, como que isso muda a realidade e a rotina das empresas? Muda tudo. Facilita muito. Facilita muito, porque tira
desculpa, descarrega muito ali um serviço que muitas vezes eles falam assim, eles acham que não é importante, mas é importante. Então, assim, a vivência que eu tenho com meus clientes, eles falaram assim, Helena, o fato de eu não poder mais me preocupar com o que você faz já me tira o mundo, assim, das minhas costas, e também tem o sentimento deles se sentirem mais dono do próprio negócio, mesmo eles delegando algo para uma outra pessoa, eles se sentem mais donos porque eles conseguem ter mais controle com a transparência da assistente remota, porque não é simplesmente a gente fazer, simplesmente não, a gente entrega resultado e a transparência do serviço, né? Então, assim, para eles, fica mais organizado, eles têm mais sentimento de dono, eles têm a rotina deles fica mais limpa, eles conseguem ter uma visualização melhor. E óbvio que a organização, que nem sei, tem muito cliente que entrega assim pra gente, fala, organiza aí, me entrega pronto. Aí a gente faz aquela loucura, entrega ali, e também vai muito da questão de adaptação. Tem cliente meu que não aceita Trello, não aceita Notion, não aceita nada. Tem que ser mensagem de WhatsApp. Eu gosto muito de Trello, mas eu também amo escrever. Então, assim, a gente também tem que ver como que o cliente vai aceitar as ferramentas que a gente está querendo que use e também a forma de facilitar para ele. Lógico também que a gente pode mostrar se ele for muito... mas eu não gosto, Não, mas precisa, né? Vamos começar a formalizar melhor o seu negócio ali. Só que, assim, sempre com adaptações para eles também que eles aceitam. Não é simplesmente a gente impor e pronto, acabou. Então, eles têm esse sentimento de mais dono, eles têm esse sentimento de falar, bom, já que eu tenho alguém que eu possa contar, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou me preocupar com aquilo. Então, assim, traz mais segurança para ele também. Que eu acho que são 2 pontos muito importantes. A segurança e mais sentimento de dono, sentimento ali de... Outra, gente, é gostoso ser secretária de alguém, eu vou falar. Meus clientes adoram me ligar e falar, fala com a minha secretária. E eu também me acho. Eu também falo, você é secretária de fulano? É muito gostoso. Eu falo que não é luxo, é necessidade. Sim. E passa muito mais credibilidade também para o cliente. Ele sentar e falar, bom, é simplesmente sentar ali e resolver porque os problemas que a gente passa para o cliente são os problemas que a gente realmente não conseguiu resolver com a autonomia que a gente tem. Então, assim, ele sentar na mesa e falar, bom, agora os pepinos que eu tenho aqui realmente são os que precisam da minha ajuda e pronto, o resto a minha equipe já resolveu para mim. Então, para eles esse sentimento é muito bom e para a empresa também crescer, que eles conseguem focar em outras formas também de agregar coisas para a empresa deles. É uma forma de profissionalização, né, daquela empresa, né, de um amadurecimento. Exatamente. E contribui para a equipe. Exatamente. É muito assim, gente, às vezes a pessoa é um fotógrafo, né, por exemplo, que às vezes não tem uma equipe ali, mas peraí que minha secretária vai entrar em contato para fechar um contrato. Então passa mais credibilidade para o cliente desse fotógrafo, por exemplo. O fotógrafo, ele fica, não, agora eu vou estar mais tranquilo, vou poder fazer as edições da minha foto aqui, porque a minha secretária está ali. E um papel muito importante também, os custos empregatícios são bem menores na contratação de uma pessoa remota, né? Então, assim, um fotógrafo não tem um escritório, a maioria não tem um escritório. Então, assim, eu sei que minha secretária vai estar lá na casa dela, vai estar lá no escritório dela, eu vou estar aqui fazendo minhas edições, e ela vai estar ligando para os meus clientes, profissionalizando ainda mais o serviço do nosso cliente. É isso. É uma parceria, né? É uma parceria. Ganha-ganha, né? Exatamente. A profissional ali que está atendendo, está ganhando mais um cliente, e aquele profissional autônomo, né? As pequenas e médias empresas que estão nesse início, né? Nessa profissionalização, nesse amadurecimento, ganha mais tempo para ele focar no que realmente ele sabe fazer e que ele precisa fazer para expandir o próprio negócio. Exatamente. E aí, maravilhosa, pensou em alguém que pode empreender nessa área, que tem perfil, ou tá aí pensando que você, de fato, precisa de uma assistente virtual? Vou repetir agora o @ dessas 3 maravilhosas para você ir lá acompanhar o trabalho delas. Então, a Mets.assessoriaremoto, @Lady Assistente Virtual e Liz, com S, _virtual. Segue lá. Bom, e agora, para a gente encerrar, vou pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final para as empreendedoras. Começa comigo? Então tá. Bom, eu convido quem está interessado em aumentar a renda ou realmente seguir carreira no trabalho remoto, seja em qual área de atuação, fique à vontade em contatar nós 3, seja para contratar ou seja para você trabalhar, porque na Liz você tem a opção de contratar as meninas
ou se lançar como empreendedor, né, dentro do remoto. Então, e sem a necessidade de deixar o CLT, porque você pode trabalhar de forma remota, em consonância com o CLT, desde que respeite aí o seu cliente, para você não criar concorrência com o outro, no caso. Mas a proposta aqui do trabalho remoto não é substituir o CLT ou outra atuação profissional. Na verdade, trazer a oportunidade para quem quer ter renda, para quem quer ter uma experiência do trabalho remoto e ter liberdade de vida, autonomia para fazer outras coisas. Então, é uma opção dentro do mercado e acho que é isso. Senão as meninas complementam. Leide? Bom, o meu recado para as empreendedoras é: para crescer, a gente precisa organizar e a gente precisa de gente nos ajudando. Empreender já é muito difícil sozinho. Então, quando você tem alguém que já é capacitado, já é especializado, já tem experiência, isso ajuda bastante, facilita bastante. E às vezes você acha que tá tudo certo, às vezes você acha que tá tudo organizado. E quando você contrata um profissional, às vezes ele vai te mostrar que não tá tão bom, ou que aquilo que tá bom pode melhorar muito. E é isso que a assistente virtual faz. Ela é uma mão amiga do empreendedor, ela tá ali para ser apoio, para ajudar, para trazer clareza, para poder trazer mais conhecimento, mais organização para o teu negócio. E para você que pensa em empreender nessa área, é uma profissão maravilhosa. Como disse a Sil, não precisa deixar o CLT porque é uma ponte. A do CLT para empreender é uma ponte que você caminha e vai traçando um caminho bem certinho ali até você conseguir viver apenas da assistência virtual ou dos dois. Tem bastante profissional que é assistente virtual e não deixa o CLT e não tem intenção de deixar. Vai solidificando ambas. Sim, dá para fazer as duas coisas. Desde que esteja tudo alinhado, certinho, dá para fazer. E o meu agradecimento especial a você, Stephanie, por essa oportunidade. Muito obrigada. Conte comigo. Eu esqueci de agradecer também. Imagina. Vamos deixar a Helena dar a mensagem final dela. É difícil assim, né? De uma hora. Mas a minha mensagem é que, empreendedoras, vocês não estão sozinhas. A gente, quando começa a empreender, a gente tem muito medo, a gente acha que a gente está muito sozinha, mas não. E pelo fato de a gente ter sido CLT, ou às vezes já é CLT, e empreender, a gente conhece muita dor. Então, assim, não tenha medo, você não está sozinha. O que a gente não sabe fazer, a gente aprende. E como a gente gosta muito de ajudar, então, a gente tem muito prazer em poder solucionar problemas e trazer a solução para a empresa. Então, assim, não tenham medo de contratar pessoas que trabalham de forma remota. E vocês não estão sozinhas, eu acho que é isso. E te agradecer, Stephanie, para mim foi um presente de aniversário antecipado, que meu aniversário está chegando. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Imagina. Stephanie, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e por estar com as meninas, porque já virou parceiras, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui divulgando a Liz, que está entrando no mercado exatamente para facilitar isso, para ser exatamente uma ponte entre dois mundos. A empresa que precisa resolver seus problemas com relação à gestão ou administração de alguma demanda, e também a questão do investimento. Às vezes, você ter aumento de equipe, a contratação remota te permite isso com baixo investimento. E hoje, as pessoas que estão se lançando no remoto são pessoas que realmente são capacitadas, porque para você deixar o CLT não é fácil. Porque a gente tem essa situação de segurança, não, mas eu quero. Então, uma pessoa que faz isso, ela realmente está determinada a fazer essa transformação na vida, e então os empresários podem ficar seguros com relação a isso. E é isso, eu só tenho que agradecer. Eu acho que os nossos momentos estão sendo muito prósperos e
E obrigada. Gratidão, maravilhosas. E gratidão você pelo seu tempo e por ter nos acompanhado até aqui. Espero você no próximo episódio.